62 98158 8108 www.dinastiacontábil.com.br CRC GO 001826O. Café da manhã com novidade é no Mac. O café da manhã do McDonald's com delícias para trazer o gostinho de Mac para o seu café da manhã. Queijo quente, egg burger, duplo egg, cheese bacon e muito mais. Das 7 às 11 da manhã, na Avenida T7 com a T1, no Setor Bueno. Café da manhã com novidade, só no Mac. Amo muito tudo isso. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo em pauta. Na Vinha FM. Começa agora. Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil, Nato Farmos, farmácia de manipulação, otimizar ar-condicionado, especializada em manutenção preventiva. Estamos entrando ao vivo no programa Mesa dos Notáveis. Ouvinte, uma ótima tarde de quinta-feira para você. Hoje, quinta-feira, dia 7 de dezembro. E essa data é muito especial, marca o início da Conferência Internacional da Vinha. Uma conferência com o tema Overflow, é o transbordar de Deus. E sempre nessa época do ano, milhares de pastores ao redor do mundo estão aqui na cidade. E não por menos, eu trouxe aqui 3 grandes pastores que inclusive são pioneiros na Igreja Videira. Igreja Videira que está celebrando 25 anos. Nós sabemos aí do que Deus já fez de 99 até aqui. E claro, eu quero ouvir deles como foi essa transição de anos e como Deus realmente levantou essa igreja tão poderosa, forte. E cada um deles tem, claro, até um material para divulgar aqui, porque não dizer o que Deus está fazendo em Salvador, em Miami e na África, lá no continente completo. Mas pastor Azemar também vai contar o que está fazendo localmente ali na igreja. Primeiramente, está aqui da minha direita, pastor Marcos Nogueira, evangelista internacional da Videira, Flórida. Paz, pastor, tudo bem? Graça e paz a todos. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para compartilhar desse assunto, né, tão importante, desse tempo aqui em Goiânia, né? E nós estamos aqui desde 1997, olha na verdade, com o pastor Luiz. 99 nós já estávamos ali, adolescente ali, na primeira conferência, no Jardim América, ali no CEPAL, né? Do Jardim América. E hoje estamos aqui felizes, alegres por participar desse tempo tão poderoso aqui nessa conferência. Estamos ali, claro, nos Estados Unidos, já há quase 7 anos. Deus nos deu a graça de estarmos ali cooperando com a obra ali naquele lugar, né? Glória a Deus. Depois você vai contar uma história aqui de bastidor de como que o pastor Luiz corrigia você no louvor, viu, pastor Marcos? Pastor Marcos é tecladista e foi o tecladista do pastor Luiz lá no início da videira. Já a gente conta essa parte da história também. Pastor Adean Hamilton, pastor Adean, que é pastor da Videira Salvador, é supervisor da Vinha Bahia. Pastor Adean, que alegria recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo de novo, pastor. Querido pastor Guilherme, muito obrigado por fazer parte aqui desse momento. Bom também estar aqui com o pastor Marcos Nogueira, o pastor Azemar, e muito bom estar aqui. Vamos compartilhar de coisas boas aqui hoje. Com certeza. Tem uma estratégia do pastor Adean que está ficando conhecido, que é o Célula Forte. Vamos falar do início das células da Igreja Videira, como foi que essa visão veio e como a Célula Forte está funcionando já. Para fechar o time de notáveis. E sim, esse é um programa que está fazendo jus ao nome, né? Mesa dos Notáveis. Pastor Azemar Freitas é pastor ali em Moçambique e supervisor da África Inglesa, que são muitos países. Pastor Azemar, obrigado pela presença. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado a você, queridos irmãos que estão aqui nos ouvindo. Essa mesa aqui é uma mesa de privilegiados, né? É verdade. Nós somos muito amados, favorecidos por estar aqui e também por estar desde o princípio. É mesmo. Eu creio que essa agenda aqui hoje dos notáveis é uma agenda do Espírito. Amém. Foi escalado, né? Sim. Para estarmos aqui. Estamos aqui América, Brasil e África. E eu vou contar alguma coisa do que Deus está fazendo ali em Maputo, sim, capital de Moçambique, mas também, né, em Uganda, Tanzânia, Quênia, Zâmbia e África do Sul. Que maravilha! Eu não só fico muito feliz com um programa como esse, como eu quero também que o ouvinte participe. Sempre tem alguém contando uma história aqui pelo WhatsApp, então o WhatsApp da Vinha está aberto. Estamos ao vivo nessa quinta-feira. Você pode mandar pelo 9999722005. E eu acho o máximo
quando eu me lembro o início. Pastor Aloysio está contando muitas histórias nesses últimos dias, né? Não por menos, estamos vivendo aí os 25 anos de Igreja Videira. E eu queria fazer uma pergunta. Tem um pastor que todo mundo falava assim, é o pastor do exorcismo. Ele ora e os demônios saem. E eu acho o máximo, que é o pastor Adriano. Pastor Adriano, como é que surgiu? Foi num encontro com Deus que o senhor viveu uma experiência sobrenatural e expulsou o mal de uma pessoa ali, pastor? Então, logo no começo aqui da videira em Goiânia, nós éramos responsáveis pela equipe de intercessão, né? E na época dos encontros, a nossa equipe participava de todos eles, né? Da libertação. E nós tivemos momentos assim impressionantes, né? E foi exatamente no encontro que nós tivemos aí umas experiências sobrenaturais, né, pastor Azemar? Renderam histórias que eu vou dizer. Eu não sei se você já sabe aquelas lendas. As lendas, elas vão ganhando forma, né? Sim. O povo vai contando, falando, não, você não sabe, aquele pastor da videira, ele expulsou um demônio que flutuou. E começam as histórias. É a história do vampiro, né? Do homem que virou vampiro no encontro. E foi verdade mesmo, aconteceu, né? Ele transformou. Conta pra gente, cresceu o canino? Cresceu os 2 dentes, né? Aqui na frente, o caninos aqui, e a orelha também. Jesus cresceu. Poderoso. E aí quando eu percebi, eu pedi para a equipe colocar ele lá para fora e nós oramos e expulsamos o demônio. Glória a Deus. E ele chegou a flutuar um pouquinho. Assim. Aleluia. Meu amigo. Tá aí é Bahia. Por isso que ele foi pra Bahia. Pois é, na Bahia não tem trabalho contra a igreja que prevaleça. Acabou, Adriano, ué. Separou certinho. Eu achei o máximo que assim, o demônio quis mostrar força, né? Mas ele conheceu uma força maior que a dele, né? Exatamente. E eu acho o máximo, porque tem pessoas que elas acham que são assuntos difíceis. Tem alguém que tá tentando desvendar um assunto difícil, que é o pastor Marcos Nogueira, que tá aqui. Apocalipse para todos. Aí eu faço a pergunta, Apocalipse é para todos, pastor Marcos? Pois é. Me perguntaram esses dias, né? Por que eu resolvi falar desse assunto? E eu falei, olha, eu não sei explicar muito bem, mas que depois que eu me tornei diretor da Escola de Ministério aqui, inclusive depois do seu pai, né? Pastor Rigonato, eu falei pro diretor, que era eu mesmo, que eu queria dar aula de Apocalipse. Que maravilha. E eu comecei a dar aula. Se desafiou. E foi muito bom, que já são aí muitos anos que nós estamos aprendendo e estudando o assunto, né? E é interessante que eu cheguei numa aula que eu estava dando, né? E aí uma irmã já levantou a mão e eu falei, olha, já quer participar da aula, que essa aula já começou boa, né? Ela falou assim, pastor, esses dias eu estava vendo um programa de televisão de um pastor famoso e fizeram uma pergunta ali sobre Apocalipse. E o pastor falou, não, Apocalipse é só pra gente estudada, então é só pra gente que sabe muito. Olha aí. E aí eu falei, é mesmo? E aí sabe o que eu fiz, pastor? O que você fez? Eu fui lá na livraria, comprei o livro do pastor Luiz, Apocalipse sem Mistério, achei o endereço do pastor e mandei pra ele. E eu falei, e ele leu? Não sei, mas eu mandei. E aí... porque às vezes as pessoas não aprendem do assunto, porque às vezes o próprio pastor não ensina sobre o assunto, né? E às vezes coloca que é só para pessoas específicas, mas é para todos. E não é verdade. E eu cheguei agora lançando esse livro, falei que eu coloquei a história dela no meu livro. Tá, ela participou do livro. Sabe o que ela fez? Ela comprou 2 livros. Pediu para eu dedicar. Aí eu escrevi o nome dela e tal. E esse outro aqui é para quem? É para aquele pastor. Falou, você quer que eu coloque o nome dele aqui? Eu falei, sim. Aí eu coloquei o nome do pastor e ela agora vai mandar o pastor o meu livro também. Vai receber. Olha só. Amém. Que ele receba e é para todos, não é só para pessoas, né? Mostra a capa aqui na câmera, para quem tá no YouTube consegue ver a capa, é Apocalipse para todos. Eu tô vendo que é o Grand Canyon aí, né? Tem algum significado aí nesse Canyon aí, pastor Marcos? Tem algo espiritual. Tem algo espiritual aí no meio das rochas? É interessante. Eu acabei de escrever há pouco tempo, né? Só que há pouco tempo, meus pais foram me visitar nos Estados Unidos. Sim. Depois de 4 anos sem vê-los pessoalmente. E por ocasião do meu aniversário, a gente teve uma viagem pro Grand Canyon nos Estados Unidos. E lá eu tive 3 experiências com o Grand Canyon. A primeira foi porque eu sentei na janela do avião, que normalmente, né, eu não sento, eu sento, né, por causa do tamanho, eu sento sempre no corredor. Pra ficar mais seguro. Mas eu sentei na janela e então eu vi o Grand Canyon na visão de cima. Depois eu cheguei lá no outro dia, eu vi o Grand Canyon de frente, eu falei, nossa, que espetáculo, que beleza, né? Mas depois eu peguei um ônibus e fui para um lugar que poderia descer
uma trilha no Grand Canyon. E aí eu vi detalhes daquilo que eu já tinha visto de cima, de frente e agora descendo nele. E aí foi que eu lembrei que eu escrevi dessa maneira. A primeira é a linha do tempo, a primeira parte do livro, onde eu falo dos 7 acontecimentos do tempo do fim, que mostra uma visão panorâmica. Depois eu entro no próprio Apocalipse, do 1 até o 11, que é a história completa da redenção do homem. E depois do capítulo 12 até o 22, são detalhes adicionais. Foi quando eu desci, de fato, o Grand Canyon, vi os animais, vi. Nossa, então... Faz sentido. Que maravilha. Aí e outra coisa, eu fiz essa capa aqui, por quê? Porque sempre os livros de Apocalipse é tudo tenebroso, sempre uma coisa assim que traz o anjo medo. segurando a trombeta. É aquele relógio com algarismo romano que ninguém entende. Pra Você trazer olha e medo. fala, e agora? Ele traz medo. Então eu quero que as pessoas vejam e falem, não, eu quero isso. Né? Desmistificar isso. Né? Tranquilo. Porque se ela começa com medo, lendo o assunto, Nem começa. nem começa. Eu gostei disso aí, hein? História boa. E na verdade mostra também como Deus vê as coisas, né? Nós olhamos a vida só na terceira etapa. A gente olha o dia a dia nos detalhes, mas Deus tá lá em cima olhando Você teve tudo. outra revelação. Que é isso? Olha o Grand Canyon crescendo. Crescendo. Agora eu vou ter que fazer um adendo aqui na próxima edição. Vai vir o adendo. E eu acho o máximo, porque assim, dizendo agora de histórias, o pastor Azemar tem um testemunho especial que me toca muito, que é o testemunho de ele ter sido enviado para o continente africano. E Deus ter gerado no coração do senhor, pastor, muito antes, um desejo de estar ali na África, pregando a palavra. E eu acho que fica de bom tom a gente contar para os ouvintes, pastor, como que foi esse início? Porque o senhor sabia que Deus tinha isso, mas parece que naquele momento não era como o senhor estava querendo. Exatamente. Quando eu cheguei na videira, o senhor pastor Eden já estava aqui, e eles tiveram uma conversa lá na sala, né, do presbitério. Estamos recebendo os meninos aí, vindo lá da outra igreja. E como é que vai ser? E aí, na minha primeira conversa com o pastor Aloysio, eu falei, pastor Aloysio, isso nós estamos falando de 2000. Pastor Aloysio, eu queria dizer para o senhor que eu tenho um chamado para a África. E eu ouvi dizer que o senhor não tem chamado para fora, o senhor é Goiânia, quer ganhar a cidade. Então, eu vim para cá por uma direção de Deus, mas quero ser honesto para o senhor, não investe muito em mim não, porque eu vou para São Paulo fazer o seminário e de lá eu vou para a África. Então a convicção é mais intensa ainda. Não escuta. Aí ele falou assim, olhou assim no meu olho, falou assim, você vai mais rápido que você imagina. Aí eu falei, ué, mas... falei, esse homem é um homem sério, ele não pode estar brincando comigo, então eu vou depositar aqui o meu ministério. E assim, para acabar de sepultar, colocar no caixão e enterrar o defunto, o pastor Naor foi lá na minha casa, num jantar, porque fomos para a rede deles, né, Marcos? Sim, né? E estava começando aí, eu sou dos Radicais Livres, A Origem. Olha só. Era Jovens Videira, né, Marcos? Não, e o legal é que a palavra radical é raiz, né? Então tá falando realmente do início, a raiz dos radicais. Aí era Jovens Videira, o pastor Naor foi designado para estabelecer esses 2 discipulados. Sim. E aí eu falei, tem que ser honesto também com o pastor Naor. Chamei ele em casa, eu coloquei meus mapas da África, Reinhard Bonk, livro, essas capulanas aqui. E aí eu falei, então, pastor, falei para ele a mesma coisa, não investe muito em mim não, porque eu vou fazer o seminário lá em São Paulo, ela é interno, e para ir para a África, porque era esse o meu desejo, o meu chamado. Aí ele falou, olha, você tá vendo essa vela aí? Eu falei, tô. Então, nós somos como essa vela. Eu já falei de cara lá que eu ia, em algum momento eu ia pra fora. Ele falou, então você fica aqui até Deus te enviar, mas fica aqui pra valer. Aleluia. Glória a E não me Deus. arrependo, viu? Né? Porque esse tempo foi um tempo de preparação. Se eu fosse daquela maneira, eu tenho colegas que foram lá no começo. E o resultado deles hoje é muito diferente desse resultado da espera. Então há um resultado na espera, Sim. que é um resultado da formação. Sim. E hoje, ao chegar lá, eu estou só 1 ano e meio em Moçambique, né? Ao chegar lá, olha a herança que eu recebi. Uau. O Senhor multiplicou muito mais do que você esperava, né, pastor? Não, se eu tivesse ido lá em 90 e tal, 97, com Sebastião Veloso Neto, né?
eles não têm esse mesmo fruto que eu recebi de graça. Sim. Uau. Que maravilha. Deus é muito bom. Já chegou no trabalho no continente africano, já andando Não. e tendo possibilidade de fazer muitas coisas, né, pastor? Exatamente. Então você que está nos ouvindo aí hoje, há um tempo na espera, né? Sim. E esse tempo na espera é um tempo de Deus forjar e formar você para lá na frente você alçar voos muito maiores do que você deveria ter feito sozinho. Glória a Deus. Isso é poderoso. Passe pelo processo, né? Não fuja dessa etapa, né? Eu tentei algumas vezes, mas graças a Deus por Jesus Cristo que a gente tem essa mesa aqui. Sim. E tá vendo que o Marcos ouviu, eu ouvi também. Sim. E você está ouvindo também. Talvez você está agora na rádio, no carro, em casa, trabalhando, estudando. Há uma mesa que Deus coloca os conselheiros para você ouvir. Olha aí. O Marcos ouviu, está aí, o pastor Adriano também está aqui. Todos nós que estamos aqui, pela graça de Deus, não podemos dizer que não temos uma mesa a quem ouvir. Isso é verdade. Agora, alguns não recorrem a essa mesa, né? Sim. Sai fazendo os projetos individuais, loucos aí, da sua cabeça. Sim. É difícil esperar? Bastante. Você só pode esperar se você realmente confiar na graça de Deus. Então, minha filosofia e será. Deus está planejando uma maneira de me abençoar. Amém. E aí, Esse quando, é o pensamento. E aí quando você vai com a convicção também, né? Porque chega lá no lugar onde você é plantado, igual eu tô lá nos Estados Unidos, às vezes as pessoas pensam que não tem lutas, não tem pressões, não tem desafios. Né? Quem sai vai ver que realmente tem muitas coisas, né? E como o pastor Luiz falou, É aquela né? ilusão que as pessoas que estão aqui têm. Ah, tá lá nos Estados bem, Unidos, tá- tá bem. Pastor, eu acho muito importante, vocês estavam falando aí, quando o pastor Luiz começou a plantar igrejas, né, no Brasil, não sei se o pastor Azemar estava nessa reunião, o pastor Luiz fez uma pergunta assim: se você for enviado algum dia, qual a capital que você gostaria de ir? E quando chegou na minha vez, pastor Guilherme, eu falei assim: pastor, eu não sei a qual eu gostaria de ir. Tem uma que eu não gostaria realmente de ir, né? Que é Salvador. Olha só. É aquilo que Jó disse, que eu mais temia me sobreveio, né? Olha Daqui a só. pouco Você pediu pra não ir. não ir, Salvador. e foi aonde Deus me colocou, né? E eu tava vendo o pastor Azemar colocar, e muito bem colocado, é muito poderoso você entender, né, a vontade de Deus. Quando Deus quer, né, pastor Azemar, não tem jeito também, né? A hora que chega, o momento, a hora, Não, e falando agora, depois que o senhor já foi, mudou tudo, né? mudou tudo. Porque Salvador tá arrebentando a Igreja Videira lá em Bahia, pastor. Glória a Então, Deus. nós chegamos lá, pastor Guilherme, em 2007, dezembro de 2007. Sim. Nós éramos uma igreja com 69 irmãos. Hoje nós somos 32 igrejas no estado da Bahia. Uau. Aleluia. 15 anos depois. Crescimento Aleluia. explosivo, hein? Deus Glória a foi Deus. gracioso. E Aleluia. me parece que o Célula Forte também foi uma ferramenta que Deus deu, pastor. Foi. O senhor tem um envelope aqui que o pessoal do YouTube pode até assistir. Conta pra gente, pastor O Adéa. primeiro projeto que nós aplicamos lá, quando nós assumimos a igreja, não sei onde eu coloco aqui, Pode colocar pra essa câmera aqui, pastor. mas está aqui o projeto Célula Forte, né? Na verdade, nós colocamos o projeto Célula Forte, pastor Guilherme, Sim. em 2004, aqui em Goiânia, quando eu era pastor de rede aqui. Eu me lembro desse projeto em Goiânia. Então, nasceu aqui em 2004, quando eu era pastor aqui, e eu me lembro naquela época que eu comecei a visitar as minhas células, e eu voltava com a sensação, pastor Azemar, pastor Marcos, que as minhas células estavam fracas. Eu visitava, mas voltava para casa com aquela sensação. Falei, eu preciso de buscar algo em Deus. E aí, visitando as células, nasceu o projeto Célula Forte, em 2004. E foi uma bênção naquele tempo. E agora, em 2023, nós lançamos de novo. E mais de 2.000 células trabalharam com Célula Forte. Uau. Aleluia. E Que estão bom. no processo já de crescimento e multiplicação. Maravilha. Fazendo aqui uma ressalva, não sei se você se lembra, mas a Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte,
adotou o Célula Forte para todos os ministérios. Todos os ministérios. Nós fomos lá, demos um seminário para os pastores, o pastor Márcio. Foi. Não, foi uma explosão. Nós precisamos ligar para o André Valadão para ele aderir de novo. Então. Para a Lagoinha Global agora. Pastor Marcos Nogueira vai nos ajudar a fazer contato lá, né, pastor Marcos? E dentro desse kit, pastor Guilherme, vem 7 itens, né? Vem um livretinho com 52 confissões, para a Célula Forte, porque são 52 reuniões no ano, né? O manual do Célula Forte, que a gente mostra como que funciona, todo o processo. Uma agenda do líder, olha só, que é um material... O líder que tem a agenda é uma célula que cresce. É uma ferramenta poderosa, né? E nós temos 3 cartazes, que é um cartaz com os alvos da oração, da célula, espetacular. Não podemos deixar de declarar a visão. Sim, o slogan da nossa visão. Propósito. E um dos carros fortes, né, aí do projeto é o painel da salvação. Esse é bom demais. Esse é forte. Então tem 15 espaços para colocar a foto e o nome dos membros e a data da multiplicação. O que é isso? É o painel de salvos e profético, né? Agora, o mais poderoso, pastor Guilherme, está aqui, são 6 funções que o projeto Célula Forte tem. É que ele mobiliza todo membro do corpo de Cristo. O corpo passa a funcionar. Passa a funcionar. Cada um ganha uma função? Cada um tem uma responsabilidade na célula. Já viu aquele ditado? Dê responsabilidade para alguém que ele cresce? Então, se na célula os membros não tiverem, no mínimo, uma responsabilidade, ele fica estagnado. Olha aí. Pastor, eu vou dizer das responsabilidades que na cabeça agora já veio. Lanche, quebra-gelo e palavra. Geralmente são esses 3, mas eu percebo que o senhor abriu isso aí. Então, se você me permite, agora vou citar as 6 responsabilidades. Começando pela recepção, né? Então tem aquele ditado que diz que a boa impressão é que fica. Então logo na recepção tem que ter uma boa impressão. Então eu preciso de alguém para receber os irmãos na célula. E aí nós colocamos aqui o recepcionista com o nome bíblico, o Áquila. Então o Áquila, ele tinha uma célula na casa dele, né? A Áquila e Priscila na Bíblia. Então eles recebiam os irmãos. E aqui nós temos uma equipe só para receber bem os irmãos na célula. Só. O pessoal chegar, ter uma música ambiente tocando, o ambiente são preparado. Muitas estratégias para receber bem os irmãos, né? Geralmente o anfitrião pode ser o recepcionista, então, pastor. Às vezes a maior parte é. Sim. E depois nós não temos o cursão, o CTL, né, o Instituto Bíblico. Eu preciso de alguém para acompanhar esses irmãos que estão no cursão. Então, uma equipe para acompanhar. Aí nós colocamos o nome de Paulo. É aquele que dá instrução e acompanha os irmãos ali na célula. É o que se importa com a instrução, né? Exatamente. Ele quer ver os irmãos aprendendo. Outra responsabilidade importante é o que você mencionou, pastor Guilherme, que é alguém que só pensa em festa na célula. Eu sou o Davi, então. Achei minha função. O promoter. Então, você gosta pastor Zé, mas não tem lá os eventos ponte, a comunhão. O Davi vai se responsabilizar por tudo isso. Ele só vai pensar em festa. Maravilha. E outra função espetacular, que é o encorajador da célula. Nós colocamos o nome de Barnabé, que significa filho da exortação, né, que tem o encorajamento. Alguém que precisa chegar e dizer, irmão, levanta, Deus tem uma palavra de vitória para você em toda reunião. Então, o Barnabé é o encorajador. Nós precisamos de alguém para sempre nos encorajar, né? E nós não podemos deixar também de pensar nos novos convertidos. Olha só. Alguém para cuidar dos novos convertidos. Então, quem, pastor Azemar, que cuidou de Paulo quando ele nasceu ali na fé? Esse irmão foi o Ananias. Então, eu preciso de Ananias na célula para cuidar dos novos convertidos. Uau. É isso? Ok? E aí, por último, nós temos o Timóteo, que é o secretário da célula frequência forte. Da célula, alguém aleluia. Que preenche os relatórios. Lembra as datas. Tá chegando a conferência via internacional. Exatamente. Vamos participar da célula. E aqui está o projeto Célula Forte. Todo mundo funcionando. Todo mundo funcionando. Mas eu vou dizer, melhorou demais, hein, pastor? Porque o Célula Forte em 2004, eu lembro que era um cartaz. Sim. Não é? Que tinha ali para preencher os nomes, tinha os balãozinhos. Eu não sei exatamente como era, mas agora com essas funções ficou muito bom. Ficou excelente.
Ficou excelente. Inclusive Parabéns. tem até uma musiquinha do Célula Forte que tá rodando aí no... É nada. O Tem jingle? musiquinha? O jingle? Solta ele aí. Não, o Andrezinho já tá até pedindo um Célula Forte aqui. Pastor, que é isso? eu vou Ele dizer, tá alegre ali, ó. ele tá feliz. Os ouvintes da Vinha são todos envolvidos, pastor. É uma audiência incrível. Mas tem irmão e irmã de tudo quanto é lugar. Será que a gente não pode sortear um Célula Forte desse, não? Você pode fazer o sorteio agora, passar lá no meu stand do Célula Forte durante a conferência e nós vamos fazer esse sorteio aqui agora. É forte. Então é o seguinte, é quem participar. Por exemplo, a Valma já tá colocando aqui que tá querendo participar. Ok, Valma, você já tá concorrendo e quem quiser concorrer, manda mensagem agora durante o programa, eu sorteio no final. Mas então vamos fazer o seguinte, pastor Adean já colocou um Célula Forte, pastor Marcos Nogueira. Com certeza. Vamos sortear um livro aí, Vamos, Apocalipse para todos? Com certeza. E nós estamos bem do lado, né? Eu tô do lado da Célula Forte. Aí eu falei que pro pastor Adean, que eu vou agora ser Apocalipse Forte. Se passar no meu stand e não pegar o livro do pastor Marcos ali, é como se vai perder o nome do livro da vida. Tem que completar a obra, né? Não é só uma parte. Com certeza. Então pronto. Já vai ser sorteado, com certeza. Pode passar lá. Então agora o E pastor pegar. Marcos vai estar sorteando o livro Apocalipse para todos, pastor Adeão Célula Forte, o pastor Azemar veio diretamente do Não continente pode ficar de africano de fora, Maputo. não, hein? Pastor Azemar, como que o senhor vai participar disso aí? De maneira nenhuma eu ficarei de fora. Claro. Vocês Lançarei estão fora. vendo aí, ó, no YouTube, vocês estão vendo aí essa roupa aqui. É uma Típica do continente. típica, Como é que é o nome, pastor? é capulana. 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 Colorida, né? É sempre colorido, os africanos gostam muito das cores, né? Sempre colorido. E é um tecido que você não vai encontrar por aqui, esse tecido é dessas cores. E eu vou também colocar, para quem passar a participar naturalmente, Pronto. passar lá no Apocalipse para todos e chegar no Célula Forte, vai ficar para você, Ó, ouvinte que está que é participando isso? aí, Que é isso? uma capulana. Ela não vem assim, naturalmente, mas você pode fazer dela o que você achar melhor. Pode. Pronto. É o tecido. Então você pode fazer uma camiseta, você pode fazer uma toalha de mesa. Pode usar de turbante, né? As mulheres Pode ali em também. Maputo usam, não usam, pastor? Você vai ver na conferência, vai acompanhar a nossa equipe aí na sexta-feira à noite. Vai estar todo mundo de Uau. capulana e os africanos vão aumentar aqui, pastor. Que é isso? Que maravilha, que Imagina maravilha. essa célula forte chegar lá na África. Eita, agora Você já você- vai Ê, levar. terra Imagina de não, já mistério. chegou. Já chegou. Já vai com o supervisor, né, pastor Se Adeão? você me permite, pastor Guilherme, o Célula Forte já foi inclusive traduzido, né? Já estamos lá na Itália, Que na maravilha. Igreja Videira lá com o pastor Alain, e já chegou em Roma também, traduzido o material. Que é isso? Na Itália eu só tinha talento para ser o recepcionista. Bom giorno, acabou, mais nada. Que bênção. Ó, bombou aqui o WhatsApp, continue participando, então, mandando o Eliseu, o Leandro, que é líder, ele tá com nós, sou líder de célula lá no Guanabara, eu quero. Pedro Silva, Nádia. Aí o André Rodrigues tá participando. Andrezinho. aí, ele tá Até feliz o Andrezinho aqui, tá ó. participando. Eu não posso sortear o André, não, mas nós vamos arrumar um celular forte pra você, fica tranquilo, filho. Mas você que quer, vamos dizer que tudo isso aqui, livro do pastor Marcos, pastor Adean e o pastor Azemar estão aqui na conferência. Pastor Guilherme, deixa Sim. eu fazer mais um sorteio. Por favor. É que eu também transformei esse livro aqui, Apocalipse para Todos, em um curso. Olha só. Então, eu não posso perder a oportunidade, né, de ensinar as pessoas, aqueles que, né, vão ter os que vão ler, vão ter outros que vão poder assistir. Ótimo. Aí, com certeza, e vão ser muito abençoados com esse material, né? Então nós podemos sortear o online também? Pode sortear. Ó, Ó, quantas coisa vagas aqui do curso? Olha, tá melhorando. O que vocês têm Essa pra sortear aí? mesa- Vamos ver. O que nós vamos colocar? Então, ó, tanto Apocalipse para Todos do livro, como o online. Vamos sortear 2 nomes aqui. O Célula Forte e o pastor Azemar vai precisar uma capulana. Capulana. Essa roupa colorida. Eu Já. preciso ter uma capulana, não vai ter jeito, não. Vai chegar. Vou dar um jeito de comprar a capulana minha, viu, pastor Azemar? não, a sua já tá oferecida. Não, então pronto. Vou Já comprar tá aceito. você. Já Só- vou vir amanhã com ela. Só que tem um Tem um mistério. porém? Se pegar o manto, Não, então eu vou ter que pegar uma, não vai ter jeito. Aí nós perdemos e vamos ter que levar a Rádio Vinha Oh, FM olha para a só. África. Que é isso? Precisa Não, chegar e lá. abriu a Rádio Vinha no continente africano, não é nada mal, hein, pastor? Olha, eu queria dar o testemunho lá, antes de eu chegar, a Igreja Videira lá tinha um programa de rádio e eu tenho vários irmãos que estão hoje na vida da igreja, líder de célula, posso citar um aqui, o irmão Lino Belli, Olha é só. fruto da rádio.
do programa. E você sabe qual era o programa que passava lá, pastor Marcos Nogueira? Não. Apocalipse Sem Mistério, Olha, do pastor Aloysio. Olha que Benção. legal. 2 vezes na semana, o pastor Aloysio estava ministrando lá e ganhando legal. almas, hein? Glória Que a legal. E a minha oração é no ano de 2024 poder voltar para a rádio lá. Que vamos é chegar isso? nesse nível aqui Não, de nós vocês, vamos hein? ter, nós vamos Hã? ter. Muito bom. Pelo Aleluia. nível que o Muito Andrezinho bom, tá pastor. empolgado aqui, nós conseguimos enviar até ele para É ajudar ele, lá, olha lá. viu, pastor? Hã? Conseguimos Tem enviá-lo também. que, aqui tem que gerar, Guilherme. Os Sim, nós vamos discípulos multiplicar os discípulos para ir. Muito bem, aleluia. É poderoso. Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta eu leio aqui as participações. Tem um pessoal, inclusive, que tá lembrando histórias antigas aqui, porque, vamos dizer a verdade, muitas histórias já aconteceram. Pastor Adriano, pastor Azemar, pastor Marcos Nogueira. E na volta eu leio algumas participações que agora misturou no meio de tanta gente querendo ganhar o sorteio. Rápido intervalo, Mesa dos Notáveis especial da Conferência Vinha Internacional volta. Hoje comigo, pastor Marcos Nogueira, pastor Adriano Hamilton e pastor Azemar Freitas. Não sai daí. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil, Nato Farmos, farmácia de manipulação, otimizar ar-condicionado, especializada em manutenção preventiva. Você está ouvindo? Vinha FM. Vinha FM. O povo de Deus se liga aqui. 91.9 Vinha FM. Estudante atropelada na faixa de pedestre e fica 44 dias em coma. E se fosse a sua mãe, sua esposa ou sua filha? Pela sua família, pela família de tantas vítimas, está na hora de ter uma nova atitude no trânsito. Diante da faixa, pare. Respeite o pedestre. Respeite a vida. Semana Goiana de Atenção à Faixa de Pedestre, de 4 a 8 de dezembro. Detran, Governo de Goiás. Você quer tranquilidade jurídica nas informações contábeis de sua empresa? A Dinastia Contábil faz o seu planejamento tributário gratuito e você ainda conta com a possibilidade de redução de impostos de maneira legal. Faça o que você mais gosta e deixe a contabilidade de sua empresa conosco. Dinastia Contábil, fazer o seu negócio ser próspero. Entre em contato agora mesmo com um dos nossos contadores. 62 98158 8108 www.dinastiacontábil.com.br CRC GO 001826O. Ouvinte da rádio Vinha FM, você conhece a Nano Odontologia? O Dr. Heitor Caetano tem uma mensagem especial para você a respeito da Protocolo. Olá, eu sou o Dr. Heitor Caetano. Chega de sofrer com dentadura ou com ausência de dentes. Conheça a Protocolo, um processo rápido, fácil e acessível para todos. Você vai voltar a sorrir com segurança, sentir o gosto dos alimentos e o melhor de tudo, uma estética maravilhosa. Agende uma avaliação comigo. Nano Odontologia. São 2 unidades há 12 anos cuidando do seu sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. 3280-8404. 3280-8404. Nano Odontologia. Porque a vida pede um sorriso. Responsável técnico cirurgião dentista, Dr. Heitor Caetano, CRO 11258. Papelaria Modelo. Aqui você encontra mais que itens de papelaria, produtos exclusivos para presentes, home office e para sua empresa. Atendimento personalizado também no atacado. Visite-nos, Avenida T7, número 275, no setor Oeste, ou pelo WhatsApp 62 983446708. Instagram, @Papelaria Modelo. Sua equipe ainda perde horas transferindo informações em planilhas e arquivos em vários sistemas? Cansado de ver a sua equipe perdendo horas preenchendo formulários de cadastros repetitivos? Integração de dados pode ser uma necessidade urgente para o seu negócio. Conte com a Big Sys, tecnologia da informação. Fale com a gente hoje mesmo e descubra a solução ideal para o seu negócio. 6231426220. Nosso número também é WhatsApp. Instagram, @BigSys.it. Big Sys, tecnologia potencializando resultados. Sabe o que cairia bem agora? Uma taça de açaí bem geladinha. Pura verdade. Aliás, puro açaí, viu? Puro açaí. Sim, uma açaiteria com produções próprias de açaí, além de lanches e sorvetes deliciosos. Preciso. Anota o delivery. 62 983050814. Aproveita e segue o Insta também, @PuroAçaíBR. Puro açaí, o açaí mais gostoso do Brasil. Vinha FM. Eu vou conectar você com a melhor cidade para se investir no Brasil.
Rio Verde, em Goiás. Ela conecta o agro com a alta tecnologia. Ela conecta as oportunidades com a logística na rota da Ferrovia Norte-Sul. Ela conecta as pessoas com as políticas públicas que fazem a diferença. Invista em Rio Verde. Aqui, as oportunidades e a qualidade de vida se conectam no sudoeste goiano. Prefeitura de Rio Verde. Elétrica e Hidráulica Smart. As melhores marcas do mercado em materiais elétricos, infraestrutura, automação e iluminação estão aqui. Qualidade no atendimento com preços que cabem no seu bolso. Faça seu pedido. 62 39 45 0065. Instagram, @Elétrica Smart. Elétrica e Hidráulica Smart. Iluminando sua vida. Já conhece a Trilhas da Amazônia? Uma loja que oferece a você e sua família tudo o que há de melhor em sorvetes, picolés e açaí. São mais de 160 lojas pelo país, com mais de 50 opções de sorvetes e picolés para você se deliciar o ano todo. Conta também com picolés e sorvetes zero adição de açúcar e muito mais. Trilhas da Amazônia. Quem experimenta, se apaixona. Nos siga no Instagram, @Trilhas da Amazônia Oficial. Olá, acabei de sair do meu médico aqui e estou com a minha receita em mãos, a caminho da farmácia de manipulação Nato Farmos. Ali tem os melhores produtos e as melhores matérias-primas para cuidar da minha saúde e, claro, da saúde da minha família. Afinal de contas, farmácia de manipulação é Nato Farmos. Avenida D, número 631, Setor Marista. WhatsApp 4008-8000. Adrenaline Fitness, o seu melhor treino está aqui. Treino funcional, fit dance, jump, muay thai, step, zumba, ergometria e musculação. Adrenaline Fitness, Alto do Vale, Cidade Jardim, Maísa, Garavelo e Goiânia 2. Instagram, @adrenaline_fitness.gym. WhatsApp 985760520. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil, Nato Farmos, farmácia de manipulação, otimizar ar-condicionado, especializada em manutenção preventiva. Estamos de volta no Mesa dos Notáveis e hoje um mesa especialíssimo. Estamos durante a conferência Vinha Internacional Overflow. Hoje, inclusive, no dia 7, nós temos o início da conferência. Hoje pela manhã já tínhamos palavra com o pastor Aloysio, Andrés Corson pregando agora no final da manhã. E nós temos uma certeza que até sábado grandes coisas vão ter sido iniciadas mais uma vez. Tem muita gente mandando mensagem aqui comigo, pastor Marcos, um abraço aqui pro Alex, que está participando. O Alex até disse aqui, ó, o programa está demais. Parabéns, pastores, e está aqui participando do nosso sorteio. A Carla, que está agradecendo aqui, já participando. Maria Rúbia. Quem mais? O Eliseu tá com joinha aqui, ó. Por favor, coloca meu nome. Calma, Eliseu, tá concorrendo. Mandou, já tá participando. O Walter tá dizendo aqui que ama o Célula Forte e muitas outras pessoas aqui dando seu relato. Antes de eu ler a participação aqui, eu queria puxar a língua do pastor Marcos Nogueira, porque teve um retiro de jovens que o pastor Aloysio falou assim, não vai ser retiro e eu tô mudando agora. Só que o que aconteceu se tornou um marco histórico na nossa igreja. Pastor Marcos Nogueira, o que foi que o pastor Aloysio fez e que ano era? Então, em 1999, eu tinha lá meus 16 anos de idade, né? E o pastor organizou um retiro de jovens no final do mês de julho, início de agosto. E eu fui para as férias na expectativa que no final do mês eu ia para o retiro. E eu estava assim, todo empolgado. Quando chegou na segunda-feira, que antecedia o final de semana, o pastor Luiz, junto com o pastor Naú, fizeram uma reunião e falaram assim, ó, não vai mais ser retiro, como a gente tinha planejado, vai ser um encontro com Deus, vai ter 13 palavras, e não vai ter tempo pra gente ter aquelas gincanas, esporte, aquela coisa toda. E foi o dia que eu fiquei decepcionado que eu ia ter um encontro com Deus. Eu fiquei decepcionado, eu até já gravei isso. Eu falei, o dia que eu fiquei decepcionado que eu ia ter um encontro com Deus, sabe? Aí não é fácil, realmente é complicado. E aí eu fui na sexta, foi sexta, sábado e domingo,
na segunda-feira eu já não era mais a mesma pessoa. Glória eu não a era Deus. mais o mesmo adolescente. Eu já passei a vir nas orações desde aquele tempo. Meu Deus. Né? E que estava aqui o pastor Luiz, o pastor Naor, e nunca mais parei. Veja, né, eu achei que seria... Eu estava expectativa de um retiro, fiquei chateado porque não era mais um retiro, mas Deus nos surpreende, nos dá coisa muito maior do que a gente imagina, né? E eu falei isso pro pastor Luiz: pastor, a gente poderia tanto fazer, né? Um ano que vem vai ser 25 anos, né? De videira, de encontro com Deus, quem sabe a gente pudesse fazer, né? No mundo inteiro. E ele falou: ó, ótima ideia, né? E eu vejo que, de fato, é algo poderoso o encontro, né? Uma ferramenta anos. Que Deus nos deu. Minha vida foi transformada. E eu encontrei agora, né, na conferência aqui, irmãos falaram: olha, eu fui salvo naquele encontro que você estava ministrando. Glória a e Deus. Deus mudou a minha vida. Isso é poderoso. Agora mesmo eu fui em Rio Verde, né, um irmão foi tão tocado por Deus, né, a vida dele foi mudada, o casamento dele foi mudado. Ele falou, e me honrou lá no culto, deu um presente, falou assim: ó, naquele dia Deus usou a sua boca para ministrar na minha vida. Né? Então, isso é poderoso. Inclusive, eu achei o máximo, pastor Aloysio, ontem, numa reunião de pastores, né, de relatórios, de contar as bênçãos, ele pergunta: quantos irmãos aqui foram salvos em um encontro? Mas uma multidão levantou a mão. Eu fiquei impressionado, porque realmente Deus nos deu uma estratégia para colocar a palavra, né? E eu acho que hoje em dia, com esse mundo conectado na internet, é difícil, né? Porque as pessoas, elas querem cada vez mais se afastar. Não, eu não vou presencial, não, vou acompanhar online. Mas o encontro é poderoso, porque você separa da sua vida cotidiana numa chácara para ouvir falar de Deus por 3 dias ali. É poderoso. Eu imagino que você tem as contas de quantos encontros você já participou? Mais de 100, com certeza, muito mais. Pastor Azemar nunca contou, não, né? Não. Quantas edições? Não. Porque são 25 anos. Eu ia em Por média, ano, uma média de 5, pelo menos. Eu fui pastor aqui 11 anos, né? Então pronto. Só aí nós já temos mais de 100, 125. Não dá pra, é muita coisa. Pastor Adriano com certeza tá aí nessa média também. Ah, não lembro quantos, mas foram... Ah, ele tá mais. Muitos, mas muitos. Inclusive, tem um irmão aqui que tá pedindo pra contar uma história. Olha aí. Ei, mas tem história, As hein? lendas da vinha. Mas tem história. Eu até acho que o pessoal tá colocando aqui, ó, pastor Marcos Nogueira, aprendi muito quando caminhamos juntos na Solta Videira aí. Portal. Mas vamos lá, vamos à história. Solta aí. Tem um irmão aqui que tá dizendo pra contar a história de uma irmã que corria ao redor da igreja durante o louvor. Tinha isso aí, pastor Azemar? Tinha. E sabe o mistério? Ela corria, era uma jovem, não era, Marcos? Ela corria, sabe onde eu encontrei essa irmã? Onde? Lá em Belo Horizonte, ela estava, eu fui pastor lá há 17 anos, e essa irmã veio caminhando, daí eu falei, fui com a Janaína, falei: olha aquela irmã que corria lá na videira. Quando ela ficava cheia do Espírito Santo, ela corria, não é, Marcos? E gritava. E dava a volta no... Isso, desde o Jardim América ali, ó. E você sabe, o maior é que nós queríamos repreendê-la, né, Marcos? O pastor falou: não, se não me falha, deixa ela correr. Na memória, o nome dela era Irmã Marli. E ela era da minha rede. Olha aí, o pastor dela tá aqui. Ué. Aí, tá vendo? Glória a Deus. Essas coisas estranhas só acontecer com a Dean. O pastor Luiz sempre deu liberdade para o fluir do Espírito. Inclusive, quando ele viajava, viu? Aí é que os pastores aprontavam mesmo. Eita. Esse aqui estendia bandeira. Olha só. Pulava. Não, pulava. Ele pulava no povo. É verdade ou não, né? É verdade. Acontece aí que você pulou, o chefe viajou. Aí uma irmã veio reclamar: ó, pastor, quando o senhor viaja, essa igreja fica uma bagunça. Misericórdia. Sério. Aí ele falou assim: é mesmo, irmão? O que aconteceu? Não, o senhor tem uma ideia. O pastor até pulou aqui na gente. Olha só. Aí eu falei: como é que foi depois que ele pulou? Não, todo mundo caiu, recebeu. Eu falei: então tá bom. Então tá feito, né, pastor? Espetacular. Falando de história, do encontro, né? Eu me lembro o primeiro ou segundo encontro que a minha rede fez em Goiânia, na hora do batismo do Espírito Santo, eu olhava para aqueles irmãos, pastor Marcos, e o Espírito Santo falava comigo: pula com os 2 pés no peito daquele
homem lá. Meu Deus. Uau. Isso muitos anos atrás, Eu lembro né? dessas histórias, pastor. E eu olhava e eu falava, repreendia nessa voz na minha cabeça, tá amarrado em Não é nome de possível. Jesus. Isso não é de Deus. Pular em cima desse cara. Grande ele. Pastor Azemar, o cara era muito grande. Forte. E aí eu teimei com um pouquinho com o Espírito Santo lá e fui convencido. Chamei um discípulo e falei assim, tá vendo aquele irmão? Fica de trás dele que eu vou dar uns 10 passos para trás aqui e vou pular em cima dele. É segura. E marquei em cima, Não, pastor Azemar. mas aí tinha discípulo, viu? Porque quando o discípulo ouviu isso do pastor, eu falei, pastor, Não. como é que Não, ele falou, só tem certeza? Eu falei, tem, então vambora. E dei uns 10 passos para trás, pastor Azemar, e pulei em cima do homem. O homem caiu já falando em línguas. E deixa eu abrir a história aqui, porque ele é tio da minha esposa, Olha chama aí. Ricardo. É esse! Ele mesmo. Não é lenda, é Não fato. é lenda, não. E ele conta que ele orou, ele falou, se Deus realmente me ama e ele existe, então Filma que ele, faz filma. esse pastor pular aqui em cima de mim. Exatamente. Ele conta essa história. Exatamente. E ele era um homem grande e forte. Uau. E ele caiu lá. Ele fundou aquela academia famosa em Goiânia, chama Flex. Sim. Ele é um dos fundadores. Sim, o Ricardo. É ele. Exatamente. Foi ele Então, que viveu essa história. Eu acho que você tinha mais fé do que ele, então. Eu não pulava, não, André. Então, e aí virou moda esse negócio. Eita! E Confusão. uma das coisas Salva fantásticas vidas, que eu chamava achei sua interessante, que eu, no outro encontro, o Espírito Santo falou pra fazer e eu fiz. Pulei, o cara caiu em línguas lá e ficou lá arrebatado um tempo orando. Quando foi na hora do almoço, o pessoal veio almoçar e ele continuou lá dentro recebendo de Deus. Levantou e caminhou assim pro meu rumo. Falei, vai petecar tudo agora, né? Agora. E ele veio e disse assim pra mim, pastor Marcos, por que você pulou em cima de mim? Falei, porque o Espírito de Deus mandou. Eu falei, então eu vou te contar. Eu vim dos Estados Unidos para participar desse encontro. Uau. Sou pastor, tô fora um pouquinho do propósito e falei assim para Deus, eu só volto a pastorear se naquele encontro alguém pular em cima de mim. Olha aí. É. Olha aí. Eu já vi contar esse E ele negócio. voltou para os Estados Unidos, assumiu o ministério e hoje é uma bênção. Que Pelo legal. amor de Deus. Que bênção. As histórias. Não, Meu Deus. amigo. Não, mas são o as pastor, histórias da vinha. o pastor Deandro tem outros aí. Não, tem muito. Tá Tem uma muito. do Não, banco falar aí. de- Será que ele vai falar do banco? Não, tem que contar. Tem Conta pra essa nós. da fila Fala, do banco? Marcos, aí A ele fila do confirma. O pastor De Guilherme, que você todo estava mundo sabe atrasado aqui. para uma reunião e aí você Então foi todo mundo pro sabe banco. que para andar com o pastor Aloysio tem que ser pontual. É verdade. Não é verdade? Pastor Luiz é um homem pontual. É pontual. E nós, naquela época, estávamos tendo uma reunião e ele deu um intervalo e eu disse, eu preciso ir no banco e resolver algo. E eu cheguei no banco, peguei uma fila muito grande, olhei no meu relógio, falei, não vai dar tempo de voltar e chegar na hora. Misericórdia. E eu orei e falei, pai, o que eu faço? E o Espírito Santo falou comigo, ora em línguas. E eu disse, ok, vou orar, mas ele disse, não, ora em voz alta. Meu Deus. do Mas na céu. fila. E o banco cheio. E o banco cheio. Eu olhei pra frente, olhei no relógio e falei, é melhor obedecer, né? Não posso chegar atrasado. E fechei os meus olhos e abri a boca, pastor Azemar. E xarabaracarabaracarabaxa, no meio da fila. Quando eu olhei pra frente, não tinha ninguém, todo mundo saiu. Cheguei no caixa, o caixa, né, assustado, cheguei 5 minutos adiantado da reunião. Que maravilha. Muito bom. Agora não é bom? você tá Quem conhecendo o sabe? poder da oração em línguas. Fica a dica, né? Fica a A moda dica. pega, hein? A moda pega, hein? A moda pega o Bradesco que tá Será outro que tem um enrolado. doido aqui que vai fazer uma bomba nesse banco aqui agora? Hashtag fica a dica aí. Meu Deus do céu, pra você ver como que Deus age nos detalhes, né? O pastor Marcos Nogueira, ele tem histórias que a gente nunca contou. E eu fiquei sabendo que tem uma que a mãe dele vai descobrir ao vivo aqui agora. Porque assim, eu era só uma criança, mas eu me lembro que nós tivemos uma conferência ali naquele ginásio esportivo do Jardim América. Sim. Até hoje tá ali, né, o ginásio esportivo. Na época nós cantávamos aquela música que cantava assim, parará, né? Tinha até duas bandeirinhas que a gente ficava batendo assim no ritmo. Sim, justamente. Festa da colheita, né? Festa da colheita. Ó, o bandeirante. Isso. Derrubou o bandeirante. E alguém, exatamente. Da Anguera. E alguém agora. precisava colocar um banner alto. Mais alto assim, no Lá teto. em cima. Tinha que ir escalando ali os ferros, né? As ferragens. As ferragens lá em cima.
E tinha um jovem chamado E tinha um Marcos adolescente Nogueira. lá, e eles olharam assim, falaram, não, a gente tem que ter um panelinho, outro ali, pendurar, aí olharam, né, porque eu olhei pro lado Era o assim, mais falei magrinho da eu época. era Precisa de um cara alto pra subir. mais alto, e foi eu mesmo, pendurei aqueles negócios tudo lá, minha mãe até hoje não sabe. E ela nem vai estar ouvindo essa rádio hoje. Porque se soubesse naquele momento, tinha me matado. Meu Deus Ainda bem do que eu céu. sobrevivi pra contar essa história, né? Guilherme, mas corri tem o risco. algumas histórias que aí, eu não sei se é, eu ouço até hoje, então vamos falar de 25 anos de videira, eu ouço Sim. até hoje, vai correndo, né, e elas vão aumentando. Aí eu não sei se é lenda ou se é fato, mas conta-se, não sei quem é o pastor, que ia para o encontro com Deus. Tinha uns encontros muito pirotécnicos, né, Dan? Tinha. Os camaradas dizem. Fogo caía do céu. Na hora da cruz, a gente, né, mineiro, a gente coloca o fogo na cruz, deixa a gasolina reservada e tal lá. Mas Momento não. profético de queimar os pecados dos ali. pecados e tal. E aí tinha uns pastores que aí faziam uma coisa já profissional. Colocava lá no alto da árvore um discípulo e fazia lá, colocava um carretel com a linha e aí o galãozinho assim. E a hora que o pastor ia pregando lá embaixo, não, porque vai descer fogo do céu. E o arame preso lá em cima até na cruz pra descer uma latinha de fogo. Exatamente. Aí o discípulo, o sinal era quando ele falasse isso 3 vezes. Aí conta, não sei se é lenda ou é fato. Aí conta-se que tarde no encontro, o pastor atrasou e etc. Aí Pregação demorou. Pregação demorou e ele tá lá, Deus vai descer fogo do céu. E nada de descer fogo do céu. Tava igual Elias, orou Aí a ele, primeira. Aí ele dá um grito mais forte, que não é possível. O que aconteceu com o discípulo? Vai descer fogo do céu. E o discípulo, a hora que ele viu, não veio fogo não. Pum! Veio só o barulho. O camarada caiu lá de cima da árvore. Dormiu, né, Dormiu. Ele pegou Essa no... lenda, né, que ele Dormiu dormiu. na pregação. Ele pegou, caiu fogo do céu, não, cara. Não, aí caiu um som do riso. Caiu um som lá e os Todo irmãos, uai, mundo. parece que caiu, foi outra coisa do céu. Isso é lenda ou é fato? Isso é fato. É fato. É fato. Pastor Adriano tem fontes confiáveis. Tem nome do... Tem nome de quem foi. Mas era assim mesmo que fazia? Tempo antigo. Era exatamente hoje não faz assim. mais, Hoje- nem pode, hoje tá não. proibido. fazer um Recentemente negócio eu vi um que tentou fazer, Não mas faz, aí não. derreteu a linha. Não. E caiu, foi tudo. Não entra sem um profissional nisso, não, que dá errado. eu já vi cair, parar no meio do caminho. Aí fica. É porque o fio faz uma barriga, né? Uma barriga. Pra quem estuda física sabe que a gravidade vai puxar ali e aí fica preso aquele no meio. Ah, caiu o fogo do céu e fica lá Não longe chegou. o fogo, né? É importante nós falarmos muito desse legado. E eu acho até, inclusive, que para quem acompanha hoje a Rádio Vinha, nem imagina, mas são 25 anos que o seminário tem sido sempre a palavra ensinada, cursão, CTL. E eu acho que ninguém melhor do que os nossos pastores aqui para dizer como que foi esse crescimento. No início, o seminário ele estava com pastores que hoje estão aqui, assumindo supervisores, mas eram apenas alunos do seminário com o pastor Aloysio. E como é que foi implantado tudo isso? Eu era uma criança que participei da turma com o seminário com a minha mãe, ficava ali do lado, ela tendo aulas, E eu estava lá. eu estava ali. O pastor Marcos Nogueira estava nessa turma. E o pastor Azemar, ele tinha um costume que ele fazia assim, ó, Deus... E ele dava uma subiadinha assim, né? Oh, Deus! E eu não esquecia, porque aí o povo falava assim, imita o pastor Azemar, Guilherme. Aí eu ficava assim, Deus! É desse jeito mesmo. Não é nas aulas, pastor. É. Foram longos anos ensinando a palavra, hein, pastor? Olha, eu acho que uma das coisas mais gloriosas que nós recebemos do Senhor é essa unção do ensino, que vai aí, né, dos cursos, maturidade, CTL, seminário. E como estou ali em África, eu posso dizer, todos esses países, viu, pastores e ouvintes, estamos falando do Zâmbia, de Uganda, Tanzânia, Quênia e África do Sul, fora Índia, Paquistão, Bangladesh, outros países que saíram do seminário que foi feito no Zâmbia. Pastor Marco Aurélio, que está aqui, foi o responsável por abrir esse seminário. Ele era todo na língua inglesa. E através desse seminário, todas essas igrejas hoje estão funcionando. Você pode conversar com os pastores aqui, eles estão aqui
pode chamá-los aqui na rádio, eles vão dar o testemunho. Todos eles foram alunos do seminário que aconteceu no Zâmbia. Que maravilha. Uma turma saiu pastor para tudo quanto é lugar do mundo. É tão interessante que eu percebi que minha vida mudou em 1999, assim, meio adolescente. E alguns meses antes de eu me tornar líder de célula, mas eu não sabia por quê. Depois de anos, já como diretor da escola, eu fui fazer uma formatura do seminário e estou falando a importância do impacto do ensino. E eu me lembrei que em 1999 minha vida mudou como ainda adolescente. Falei, não, eu quero Deus, eu quero as coisas do Senhor, eu quero ser um vencedor na vida. Aí eu lembrei que em 1998 eu fiz o curso de maturidade, cursão. Olha só. Em 1999 eu fiz, então, o CTL. Depois eu já me tornei líder, foi da primeira série de adolescentes, inclusive, né, da Videira, com 15 anos de idade. E aí, então, eu levei o pessoal da célula para fazer o curso de maturidade, cursão, né, em agosto. E olha, eu fui lá no primeiro dia para ver se eles estavam lá, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e fiz o cursão de novo, né? Realmente minha vida foi mudada. E naquele tempo, e depois, 2 anos mais tarde, com 17 anos, eu entrei no seminário. Olha só. Com 18, me deram a oportunidade de ministrar a primeira vez no curso de maturidade, né? Então, assim, eu fiz o seminário em 2001 e 2002, perto de 2003, com a sua mãe, inclusive, estava lá, né? Sim. Pastora Dalva. E foi impactante, né? E Deus depois me deu a graça de 2011 ser o diretor da escola com 20 e poucos anos. Nossa, foi uma honra muito grande ter esse tempo, né, ensinando e falando da parte de Deus. Então, é poderoso. Para mim, é impactante o ensino. É um legado que vem da palavra. É nítido. A palavra é que é o poder que tem nos levado através desses anos com tanta graça e crescimento. E os irmãos, agora que falou das histórias, eles não querem parar mais de falar. Lembrando de tudo isso, dos encontros e ouvindo Mesa dos Notáveis. Eu, Dilene, hoje estou na Videira Aparecida de Goiânia. Sou também líder de criança. Um abraço, eu, Dilene. Tem até o pessoal dizendo aqui, ó, fala aí pro pastor Marcos Nogueira bora colocar fogo na cruz do encontro. Tem alguma história que a gente não tá sabendo, pastor Marcos Nogueira? Não, é porque os exploradores passaram a ouvir as histórias antigas e falaram, pastor, pode fazer? Pode fazer, só que toma cuidado. Então, teve uma que quase atingiu a cabeça de uma pessoa, porque eles colocaram muito baixo. Meu Deus! Uma pessoa estava passando na hora, quase teve um acidente trágico lá. Não faça. Então não faça isso, não. Não vale a pena. Eu falei, meu irmão, não faz isso mais não, no nosso encontro. Não. Por favor, deixa só, vamos acender o fogo lá. Tem um pessoal pedindo aqui pro pastor Adriano contar a história do demônio que acusou o irmão de comedor de macarrão. Teve isso? Uau. Agora Essa é voltou nova lá até no pra mim. túnel do tempo. Lá diretamente no Isso passado. aconteceu, pastor Guilherme, quando eu fazia o seminário em Pires do Rio ainda, muitos Isso é um anos título atrás. tão bonito, né? Porque dá até o corte, viu, André? Já separei. O dia que o demônio acusou o irmão de comedor de macarrão. Exatamente. Um amigo meu, por nome Eduardo, nós fizemos um seminário juntos em Pires do Rio, no interior aqui do Goiás. E nós fomos um culto de libertação chamado Tarde da Bênção. E ali do lado manifestou muito demônio e ele impôs as mãos ali e disse, eu te expulso em nome de Jesus. E naquela época, toda terça-feira a gente fazia jejum. E normalmente o que servia era macarrão, né? Nas comidas ali do seminário tinha muito macarrão. E teve um dia antes que ele exagerou, comeu muito macarrão. E ele foi ali expulsar o demônio no outro dia e ele disse assim, quem é você para me expulsar, seu comedor de macarrão? E ele do meu lado. E ele disse assim, não vai ser o poder do macarrão, vai ser o poder do nome de Jesus. Aleluia. Sai agora. Aí o demônio teve que sair. Glória a Mas ele Deus. queria acusar ele. Quem é você, seu Acusador. comedor de macarrão? Olha aí. Pra você ver que realmente a autoridade vem do nome, né? Aleluia. É o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu não só estou muito feliz, pastores, por estar aqui, como eu quero dizer que você que não está participando da conferência, acesse a Etos Academy, faça parte, porque Deus está falando grandes coisas. E eu acho que esses 25 anos, um ano só para contar a história vai ser pouco, hein? Isso. Porque esse Muita programa história. aqui é a prova. Já passou mais de 1 hora e a gente não conseguiu contar. Vamos fazer um negócio, aproveitando que o pastor contou. A pastora Luísa já avaliou o pastor Marcos Nogueira no louvor lá no início da videira. Como é que foi isso? Pastora Luísa, que era líder de louvor. Pastor Luísa, antes de ser pastor de jovens, ele era o pastor do louvor, né? Como é que foi, pastor Marcos Nogueira, essa experiência? Então, eu tenho algumas histórias
meu querido pastor. E eu lembro que a gente estava aprendendo a tocar ainda, né? Eu não sei porque minha mãe falou que eu tocava. E o pastor Luiz acho que acreditou, né? Quando chegou na igreja. Põe o meu filho que ele é bom, que pastor. toca. E quando eu cheguei lá, ele percebeu que não é lá essas coisas. E eu lembro que ele virava pra gente, às vezes ele subia, pegava o microfone e queria ministrar. Ele virava e toca aquela música. Eu não sabia, era muito novinho, sei lá, 14 anos. Aí ele virava e falava, outra, toca essa aqui. Não. Toca um que você sabe? Aí eu acho que eu sabia só uma. Eu falava assim, a único. Né? Então tá, vamos tocar essa música. Mas aí tinha épocas que ele puxava umas mais antigas ainda, aí ele virava pra mim, toca tal música. Aí eu não sei. Aí ele chamava assim a tecladista experiente lá, a Ruth, vem aqui na frente, toque aqui. Ajuda o rapaz. Né? Ele ainda é novo, ele tá aprendendo. Mas aí chegou um tecladista melhor, eu fui meio que tirado, né? Você virou reserva. O backup. Falou, fica no reserva. E aí fiquei um bom... Só que nesse tempo começou os encontros. E eu ia todo final de semana tocar. E adolescente, né? Comecei a aprender a tocar muito bem, inclusive. E aí fez uma outra seleção para os músicos, né? E quando o pastor Luiz me viu lá, ele virou para mim assim e falou assim, Marcos, você vai conseguir? Você tem certeza que você tá querendo? Que você tá aqui? Eu falei, sim. Só que como eu já tinha desenvolvido muito, depois eles ficaram impressionados, né? Que eu já tinha adquirido experiência. E depois não largou. Aí sabe o que aconteceu? Os anos se passaram, o pastor Luiz começou a ainda subir. Quando eles subiam, os tecladistas começavam a já olhar para mim. Sobe. Me salva. Agora inverteu a história. Aí inverteu, que agora eu sabia todas. Aí tinha os jejuns da igreja, então tinha lá. Quando o pastor Luiz chegava lá, ele já falava, Marcos, toma aqui o violão, toma aqui. Tipo assim, é você que sabe essas músicas, que eu fui aprender essas músicas todas dele. Eu não só acho maravilhoso, como eu sei o seguinte, toda igreja tem boas histórias, tem um monte de irmãos lançando histórias aqui, eu vou dizer, vai ter o selo aqui na Vinha FM, 25 anos, né, da Igreja Videira, e nós vamos contar histórias de todos os tipos, a começar com essas que os nossos pastores compartilharam. Ó, continuamos hoje na conferência Vinha Internacional. Tá aqui os nomes de quem participou durante o programa. Tem gente perguntando até para confirmar. Confirma a história da ilustração de uma pombinha no encontro. Parece que usou um pássaro, pastor Adriano. Teve isso aí? Foi usar de exemplo na palavra. A irmã contou um negócio aqui no WhatsApp que eu acho que não é verdade, Contei. Ela tá dizendo aí que na hora que abriu a gaiola, a pombinha deu no chão. Na hora falou assim, é o Espírito Santo, e a pombinha, ao invés de voar, caiu. Foi isso mesmo, pastor Adriano? Foi exatamente isso, pastor Guilherme. Tudo do lado de casa. Você tá vendo tudo que salva vidas. A gente valorizava muito, né, o momento do Espírito Santo, e normalmente eu pedia para a equipe comprar uma pombinha branca, né, bem branquinha. A gente fazia todo aquele aparato, né? Pegava a pombinha na mão. E o ato profético era jogar o pombinho para cima e dizer, né? Recebe o Espírito Santo. Só que aí, pastor Guilherme, a equipe comprou um fiotinho, não foi um pássaro grande. Tadinho, e aí, do filhotinho. Agora voa o Espírito Santo, receba. Aí ele não voou, caiu no chão. Filhotinho saiu andando, tadinho. Saiu andando. O povo recebeu mesmo, mas foi a unção do riso de novo. Importante é que marcou. E eu tenho quase certeza que nesse dia, quem estava fazendo esse momento, não sei se eu posso falar aqui o nome do meu querido pastor, mas vou falar, o meu amigo pastor Rigonato. É mesmo? Foi logo a vez dele? Pastor Rigonato. Tem que trazer ele. Porque nunca vou esquecer ele isso. Confirmar. Eu vou dizer que a réplica ou outra réplica. Voar porque ele é fiote. Ele não avua porque é fiote. Ele consertou. É por aí que vem a história. Amanhã tem um programa do Pastor Tira Dúvidas, ele vai ter que contar essa história ao vivo aqui. Muito bom. Deixa eu agradecer os pastores, senão a gente não é liberado, porque tem mais da conferência para acontecer. E desde já nós vamos aqui na sequência sortear o nome de quem vai ganhar o Célula Forte, o livro Apocalipse para Todos, o pastor Marcos Nogueira, e também Capulana. O curso também online e a Capulana, para poder já ficar trajado com esse espírito alegre. A alegria é um dos espíritos que tem na igreja africana, né, pastor Azemar? É uma das marcas. Pode olhar lá no Instagram que você vai ver como que aquele povo tem um remolejo lá, já nasce dançando aquilo lá dentro. É emocionante mesmo. É a alegria. E é geral, tá? Desde novinho até idoso. Eles têm uma dança cultural, já é cultura na família reunir para dançar. E se alegrar na presença do Senhor, então,
Vocês têm que me visitar lá, os ouvintes, quem quiser visitar o país de Moçambique, fala portuguesa. Você pode chegar tranquilamente e ter uma experiência lá com a nossa igreja videira em Maputo, Moçambique. Que maravilha. Não precisa assustar, né? Chega no aeroporto, rapaz, você não acredita? Eu tô entendendo tudo que o povo tá falando. É porque é português também. É isso aí. Deixa eu já começar então, pastor Azemar Freitas, é pastor ali em Maputo, na capital de Moçambique, e também supervisor na África Inglesa. Pastor Azemar, muito obrigado. E com certeza até o final do ano que vem nós vamos ter contado todas as histórias da nossa igreja. Amém. Eu que agradeço aqui a oportunidade e confirmo essas histórias aqui da vinha. Algumas que vocês vão ouvir aí são lendas, precisa confirmar. A história vai aumentando. Não acredita em tudo, não. Mas obrigado pela participação, a oportunidade. Eu tenho certeza, você pode ver aqui pelo ambiente, né, que nós tivemos aqui hoje. Esse é um dos sinais do Espírito, a alegria. Amém. Né? Nós servimos ao Senhor com alegria. Amém. Isso é um dos sinais de quem serve ao Senhor debaixo da graça. É leve, é alegre, é contagiante. Muito obrigado. Glória a Deus, com muita certeza. Obrigado ao pastor Azemar, pastor Marcos Nogueira, que é evangelista internacional da Videira, Flórida. E só para dizer, pastor Marcos, o curso também, se alguém quiser adquirir, pode entrar. Tem um site? Sim, tá no Instagram, no link do nosso Instagram, marcosnogueira.usa, né? Deus nos use. O Senhor nos use, amém. marcosnogueira.usa. Vai estar ali tem o meu contato também e, claro, estamos falando bastante sobre esse assunto, porque cremos que nós estamos no tempo do fim, né? É importante a gente falar daquilo que a gente acredita, Jesus está voltando, de fato, né? E Apocalipse, só deixando essa palavras finais, é a promessa de uma vida feliz. Apocalipse 1, versículo 3 diz que bem-aventurados ou felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras desta profecia, pois o tempo está próximo. Então, há uma promessa de alegria para quem lê, para quem ouve, para quem guarda isso no coração. Amém. Com certeza você vai ser muito abençoado se você tiver esse material e aprender mais da revelação de Jesus. Aleluia! Obrigado pela oportunidade, pastor Guilherme. É uma obrigado, honra, pastor Zemar, né, pastor Dean, tá nessa mesa tão abençoada aqui, lembrarmos dessas histórias tão fascinantes que nós tivemos nesses 25 anos de videira. Que é isso? A gente lembra, a gente revive cada história, né? Nós é que agradecemos aqui da rádio, pastor. E finalizando com o pastor Adean Milton. Pastor Adean é pastor na Videira Salvador e também supervisor de toda a Vinha Bahia. Pastor Adean, o pessoal que quiser também receber aí o Célula Forte, quem for sorteado, vai lá buscar no stand da conferência, mas está disponível também. Tem algum lugar para poder acessar, comprar? Tem. Inclusive, pastor Guilherme, se você me permite, finalizando aqui, quero presentear você com um kit que é isso, Célula que honra. Forte. Obrigado, pastor. Por muitos motivos e um deles é porque você hoje também é pastor da minha filha, né? Da que Camila. É isso, é verdade. Tá obrigado, pastor. Obrigado pelo presente. Também quero que honra. presentear aqui o meu amigo Azemar. Maravilha, e o pastor obrigado. Marcos está do lado ali do meu stand. O dele vai estar esperando ele lá no stand. Já está garantido. E quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, pastor. Nesse tempo tão precioso. Eu fui muito abençoado. E é só entrar lá no meu Instagram, @MiltonAdean, e tem todas as informações lá. Hamilton com H, Hamilton Adean. Exatamente. Que é isso? Pastor Adean, muito obrigado. Pastor Azemar não passou as redes sociais, mas o senhor quer passar aí, pastor? @ Azemar Freitas. Pronto. Você vai ter contato ali com, como dizem os meus filhos, o meu Instagram é o Instagram da igreja, então você vai ter Glória contato com todo o trabalho lá da igreja. É isso, que maravilha. E você, ouvinte, eu sinto que você é tão privilegiado quanto eu. Pôde estar aqui ouvindo uma conversa rica, poderosa, cheia de unção e de legado como essa. Seja abençoado sempre na Vinha. Amanhã nós continuamos. Conferência Vinha Internacional não para até sábado. E até lá tem muito testemunho para nós ouvirmos. Um abraço. Tchau.